Olá, nessa aula vamos falar sobre, como eu disse na aula passada, sobre as técnicas de visualização multivariada no MATLAB, certo? Então, fazendo um resumo do que a gente vai ver nessa aula, a gente vai ver lá, que a gente viu na aula passada, as matrizes scatterplots, coordenadas paralelas, curvas de Andrews, glyphs e ícones, projeção multidimensional e o radivis. E para isso vamos utilizar alguns toolbox de Machine Learning e estatística do MATLAB, certo, pessoal? O primeiro exemplo que a gente vai fazer, a gente vai carregar um dataset do MATLAB. Eu já falei para vocês que o MATLAB tem vários datasets para teste. Um deles é o CAR-BID, que é uma base formada por 400 carros fabricados nos anos 1970 a 1980. Então tem um modelo, o ano e o país do fabricante, a eficiência, milhas por galão, a aceleração, peso, potência em cavalos e o número de cilindros. Então aqui a gente vai carregar, né, dar um clear, download nessa base, já default do MATLAB, já tem dentro do MATLAB. E aqui eu vou agrupar nas variáveis x, vai ser uma matriz onde cada coluna é uma dessas variáveis, desses atributos. Então, milhas por galão, aceleração, peso e os cavalos, a potência em cavalos dos carros, certo? E as linhas, cada linha é um carro. Então, de novo, as instâncias são cada linha dessa matriz e cada coluna é um atributo dessa instância. E aqui eu dei o nome, né? MPG, aceleração, peso e potência para um vetor com o nome das variáveis. E a gente vai agrupar esses carros de acordo com a quantidade de cilindros que eles têm, certo? Primeiro exemplo que a gente vai ver é a matriz scatterplot. Então o comando do MATLAB é gplotmatrix. Então aqui é uma variável que eu vou agrupar pela informação dos cilindros dos carros. Aqui eu crio um vetor com as cores que eu vou plotar cada um das minhas instâncias. Então vermelho, azul, magenta, verde e preto, certo? Então tem 5 tipos de cilindros, né, de carros com cilindros. O símbolo eu vou deixar vazio, então eu vou usar o valor default do MATLAB. O SZ é o tamanho do meu marcador, porque a gente vai usar scatterplot, né, para fazer a plotagem, ou seja, então, o tamanho de cada pontinho. E se eu quero legenda ou não. Eu vou colocar que eu quero legenda, true. Aí eu vou criar a figura, né, para ele criar uma janela para plotar essa informação. E aí está nosso comando, que é plotar o scatterplot. Essas linhas abaixo aqui, pessoal, serve para a gente criar as legendas dos pares das variáveis que a gente vai plotar no scatterplot, certo? O resultado é esse. Então aqui está a legenda das variáveis, então tem aqui na coluna formada pelo consumo, pela aceleração, peso e a potência. Mesma coisa aqui, então tá os pares 2 a 2, né, um dado bivariado, né, que a gente viu lá que é o que o scatterplot faz. E na diagonal o histograma de cada uma das variáveis. E as cores que eu falei, se a gente dá um zoom, não vou dar um zoom, não vou dar um zoom, é a quantidade de cilindros que cada carro tem, certo? Então tá aí essa visualização. Segundo experimento que a gente vai fazer é com coordenadas paralelas, que a gente viu também na aula passada. Então, de novo, vou pegar carros com 4, 6 e 8 cilindros, né, e armazenar nessa variável CIL468. Aqui vou chamar o comando para coordenadas paralelas é o parallel chords. Então tá aqui, então a gente passou para ele aqui. Então só vamos pegar na matriz formada pelos carros, só os carros de 4, 6 e 8 cilindros. Vamos agrupar eles de novo pelos cilindros. Detalhe, né? Esse comando do MATLAB, ele já é um comando mais sofisticado. Ele permite você agrupar as curvas poligonais das coordenadas paralelas. Então a gente vai agrupar pelos cilindros. Então só vão ter 3 grupos. Então os grupos com carros formados por 4, 6 e 8 cilindros.
certo? Beleza, aqui eu vou colocar uma estandarização, ou seja, a normalização das minhas variáveis e um rótulo com para cada variável. O resultado está aqui. Então está aqui, ó. Repara, olha que legal. Ele criou e coloriu as curvas poligonais, as polilinhas, né? Com a cor de acordo com a quantidade de cilindros. Então 4 é azul, 6 é laranja e 8 é amarela. E aqui de novo, cada cor, cada eixo que não está mostrando aqui paralelo é em relação ao consumo, aceleração, peso e a potência dos carros, certo? O que a gente pode mudar naquele comando ainda, que o MATLAB permite, é a gente pegar as informações de quartil para evitar aquele emaranhado de polilinhas. Então, se a gente colocar só o mesmo comando e só adicionar essa informação de quartil no final, olha que legal. Ele vai plotar respeitando as mesmas cores, de novo azul 4 cilindros, laranja 6 e amarelo 8, só que ele vai mostrar aqui a linha contínua mediana e tracejado o primeiro e o terceiro quartil de cada grupo de polilinhas. Com isso a gente evita bastante a sobreposição daquele emaranhado, certo? E também temos as curvas de Andrews que eu falei na aula passada também. O comando é Andrews Plot e a gente vai fazer a mesma plotagem lá das coordenadas paralelas, só que usando Andrews. Aí vocês estão vendo aqui, né, que ele vai formar essas curvas aqui, né, de forma a reduzir a sobreposição, que eu acho que ainda sobrepõe um pouco, certo? Então aí fica a gosto do cliente escolher se quer usar curvas de Andrews ou coordenadas paralelas. Depois, o comando glyphplot, a gente consegue plotar os glyphs e as ícones, né? Então aqui você cria uma variável ícone que eu vou escolher se eu quero o star plot, né? Que está aqui nessa tabela da esquerda, ou se eu quero as faces de Chernoff, que a gente viu lá. E aí, com esse comando aqui, glyphplot, eu vou plotar de novo 9 tipos, os 9 primeiros carros da minha matriz de carros lá. E repare que nesse caso eu estou plotando a distribuição uniforme, ou seja, estou criando um grid de 3×3 para evitar sobreposição e cada ícone é um tipo de carro, são os 9 primeiros carros da minha tabela. Então repara aqui que, por exemplo, nas faces, um Chevrolet Malibu é muito diferente que um Pontiac Catalina, né? Só pela expressão. E finalmente a gente chega nas projeções multidimensionais. Então vamos revisitar o MDS clássico que a gente implementou na primeira aula sobre esse assunto de visualização de dados multivariados. De novo, vou usar lá a minha notação que eu usei naqueles slides, né, que f é a função de a projeção. Eu quero projetar um dado x que está em alta dimensão num conjunto Y que está contido no RP, onde P tem dimensão 2 ou 3. No nosso caso, a gente trabalhar muito com dimensão 2, ou seja, eu vou projetar um dado que pode ter 10, 100 dimensões no espaço da tela, no espaço visual. E como eu falei, né, esse conjunto aqui, a gente quer determinar uma F que pega cada instância em alta dimensão e me dá esse conjunto Y, onde esse conjunto Y vai ser obtido de tal maneira que minimiza essa função de estresse. Então, para essa função de estresse a gente tem o MDS clássico. E o comando para isso é o comando CMD Scale. Então, de novo, vou pegar os modelos dos carros de ano 78, vou criar uma matriz de distância com o comando PDIST, de todos contra todos usando a distância euclidiana. Vou definir como a dimensão do espaço de tela dimensão 2, que eu quero a tela do computador. E eu vou chamar o comando CMD Scale na matriz de distância e na dimensão da dimensão onde eu quero projetar. E vou ter o conjunto Y. Só que ao invés da aula passada a gente usou o scatterplot, comando scatter, eu vou usar um comando um pouquinho mais sofisticado, que é o gscatter, que é uma variação do scatter, só que ele permite a gente
agrupar os dados de acordo com determinada instância, sobre uma determinada variável desses dados. Então, de novo, o meu grupo vai ser a origem dos modelos dos carros dos anos 78. A cor eu vou usar default, o símbolo eu vou usar default, o tamanho de cada ponto eu quero o tamanho 18. E com isso eu vou chamar o comando gscatter. E aqui, além disso, eu vou usar o comando text, que além de cada pontinho que representa cada instância, cada carro, eu vou colocar um texto falando qual o modelo do carro em questão, certo? Então tá aqui. Então, de novo, as cores, né? Tá aqui a tabelinha, representa cada país fabricante do carro e o texto representa o nome do modelo de cada carro, certo? Segundo o clássico, o MDS clássico, a gente pode ver que um Audi é muito mais parecido com um Toyota do que um Ford Fiesta, que está aqui no lado esquerdo, certo? Porque esse é o objetivo, como eu falei na aula passada, né? A projeção tenta deixar próximo no espaço de tela os carros que possuem a mesma similaridade no espaço de alta dimensão, certo? Ou dissimilaridade. Depois a gente tem o MDS, que ele minimiza o estresse de Kruskal, que está aí em azul nessa equação aqui, né? E o comando, em vez de ser cmdscale, é só mdscale. Mesma coisa, eu vou pegar os carros dos anos 78, só que agora eu vou normalizar esses dados, né, usando uma normalização estatística, né, que é o com o z-score, né, subtrai pela média e divide pelo desvio padrão, né, que eu vou chamar de z, e vou calcular usando uma métrica de dissimilaridade, usando o cosseno desses dados já normalizados. Então eu vou chamar o pdist z e vou passar com métrica que eu quero a métrica do cosseno. E vou armazenar essa matriz de distância como dissimilaridade. Eu quero projetar no espaço bidimensional e aqui eu chamei o mdscale. Vou usar a projeção que minimiza o estresse de Kruskal. Depois vocês testam, tá? Eu não tenho resultado. Ah, não, tenho resultado sim, desculpa. E para isso que eu vou fazer, além disso, eu vou combinar o MDS com glyphs. Então eu vou chamar o comando glyphplot e vou passar para ele os modelos que eu tenho de 78 e o tipo de glyph que eu quero é as estrelas, né? Eu vou usar o star plot. E os centros, ou seja, o posicionamento de cada glyph vai ser de acordo com os dados projetados pelo que está armazenado na matriz Y. E vou colocar um texto em cada modelo. E está aí o resultado. Usando a distância euclidiana, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou usando o pdist basicão, sem especificar qual métrica eu quero. Então, se você não especifica, o default dele é euclidiano. E notem bem que, olha só que interessante, que realmente o glyph, ele ajuda essa noção de assimetria do glyph, ele ajuda a diferenciar bastante duas categorias de carro, né? Ou seja, carros que têm os atributos homogêneos, e aqui carros que podem ter um consumo menor com potência menor, e aqui carros que podem ter um consumo maior com a potência maior, certo? E o que é interessante nessa ferramenta, se você passa o mouse sobre o glyph, ele te abre uma janela informando todas as informações de cada variável desse dado multidimensional. E aqui usando a dissimilaridade cosseno, repara que ele deixa o dado mais circular, né? Interessante isso. E depois chegamos no Salmon Mapping, né? O Salmon Mapping a gente quer minimizar os stresses de Salmon, que está aqui por essa equação azul. Também ele é dado pelo comando mdscale, só que agora no comando você passa um flag para ele especificando que você quer o stress de Salmon. E nesse experimento a gente vai usar aquele dado das flores, né, o Fisher Iris. Eu deixei para vocês aqui no Wikipedia uma descrição desse dataset para quem tiver curiosidade de saber como ele foi montado. No MATLAB ele já tem esse dataset já default dele. Então aqui a gente carregou o Fisher, o Iris. Calculamos uma métrica de similaridade usando a exponencial
menos exponencial de menos a distância. Esse MES aqui é uma medida que já tem no dataset, é uma medida de similaridade que já tem no dataset. Aqui eu vou pegar vou projetar de novo no espaço bidimensional e vou chamar o comando scale, modificando o critério que eu quero passar para ele. Então, de novo, você passa a matriz de similaridade de todos contra todos, né? A dimensão que você quer projetar, e aqui você especifica o critério. Detalhe, se você não especificar nada, ele usa o stress de Kruskal, se eu não me engano. E agora, se você especifica o critério, se você quer o SEML, você tem que especificar os critérios. E de novo a gente vai usar o comando gscatter, ou seja, o scatterplot agrupado pelas espécies de flores, certo? O resultado vai ser esse. Então temos 3 tipos de espécie, e repara que com o SEML, ele não cria um cluster bem definido dessas categorias, né? Você vê que ele mistura muito aqui as instâncias do tipo setosa com a virgínica, né? Ele não consegue separar. Ok? E finalmente chegamos que eu considero o estado da arte dentro das projeções multidimensionais, que é a TSNE. Que ela é um acrônimo de T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding. A ideia dela, de novo, é descobrir um conjunto Y que minimiza o divergente de Kubeck-Leibniz, ou seja, conhecido como KL. Está aqui esse divergente aqui, né, que eu falei. A ideia por detrás dela é o seguinte, é você tentar conseguir posicionar esses pontos Y no espaço visual de tal maneira que ele imite a distribuição de probabilidade dos pontos em alta dimensão, certo? Então é isso que ela faz, ela tenta imitar a distribuição de probabilidade no espaço de alta dimensão, tá certo? Ela foi implementada no MATLAB a partir da versão 2017, então quem usa a versão 2015-16 não vai ter esse comando, certo? E está aqui o comando. O comando é simplesmente TSNE, você pega a medida e passa um flag com a distância que você quer. Nesse caso a gente usou a distância euclidiana, e novamente eu vou usar o comando gscatter e agrupar pelas espécies do conjunto Iris. Então tá aí. Repare, olha o poder dessa técnica. Ele não separa bem, mas ele consegue definir pelo menos 2 clusters bem definidos, certo? Isso é muito bom para você usar como um pré-processamento de um algoritmo de clusterização, né? Serve até para você fazer uma redução de dimensionalidade para fugir do problema da maldição da dimensionalidade e aplicar um algoritmo de clusterização. Depois a gente chega na projeção mais clássica que tem, né, que é o PCA, e o MATLAB também implementa, a gente implementou a nossa, mas de novo não precisa, o MATLAB implementa com o comando PCA, e vamos usar, além disso do PCA, vamos usar o comando biplot, né, que é um plot bastante interessante, porque a gente consegue visualizar não só os scores, como também as variáveis do meu conjunto de dados. Então, de novo, a gente vai carregar o conjunto Iris das flores, vamos normalizar a medida de similaridade que já tem nesse conjunto pelo Z-score, e aqui o comando PCA da matriz de distância, ele vai me dar então um vetor com os coeficientes, ou seja, os vetores de carregamento que vêm dos autovetores do PCA, né, das componentes principais, e uma matriz com os scores desse dataset, certo? E aqui, o que eu fiz aqui? Eu criei um nome com cada uma das 4 instâncias desse dataset, que tem 4 dimensões, e aqui eu vou só plotar então os coeficientes de 2 dimensões e os scores também, certo? Então eu só vou pegar as 2 primeiras componentes principais do retorno do PCA para plotar com o comando biplot. Então tá aí. Então o que ele faz? Ele usa pontos para representar os scores da primeira e segunda componente principal, e em azul os vetores, ou seja, são cada vetor de carregamento, ou seja,
ele consegue, a gente além de visualizar as instâncias, a gente consegue visualizar a relação das variáveis que tem esse conjunto de dados, certo? Então tá aí, temos vários comandos prontos que eu já falei que podem ser bastante úteis para vocês fazerem o trabalho final. Ok, pessoal? Então um abraço, até a próxima aula. Dê o joinha, curtam o canal.